Graça e paz, mais que vencedores, boa noite para todos. Que alegria estar de volta ao canal para mais um Anoitecer com a Palavra. E você é bem-vindo, bem-vinda ao nosso canal. Eu tenho uma mensagem de Deus para a sua vida e eu tenho certeza que essa palavra vai te abençoar. Eu quero convidar você a ser grato a Deus por tudo, independentemente de como tenha sido a sua sexta-feira. Agradeça a Deus por tudo. Louve a Deus porque Ele é fiel. Até aqui o Senhor nos ajudou. E eu tenho certeza que existem muitas pessoas no mundo todo que estão numa realidade, numa situação muito mais grave do que a sua. Então, louve a Deus por esse momento, essa oportunidade que você está tendo de ouvir a sua palavra, de meditar na palavra do Senhor. Amém? E hoje eu tenho aqui uma passagem bíblica que eu quero ler para vocês. É uma passagem que eu amo. Na verdade, eu amo toda a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Mas tem aquelas passagens bíblicas, né? Aqueles versículos que você se identifica mais, você gosta de refletir, de meditar, de ler. Eu imagino que é assim comigo e é assim com você também. E essa passagem aqui de Isaías, capítulo 55, não é a primeira vez que eu vou ler aqui. Eu já li outras vezes e essa não será a última, a não ser que este seja o último vídeo que eu esteja gravando aqui. Mas se eu for continuar pregando a palavra de Deus aqui, pode ter certeza que eu vou ler essa passagem outras vezes. Aqui em Isaías 55, versículo 8 a seguir, tem uma mensagem de Deus, uma promessa do Pai para você e a sua família. Abra seu coração e receba essa promessa que Deus está fazendo aqui nessa passagem de Isaías, capítulo 55, a partir do versículo 8. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Agora, olha essa palavra aqui do versículo 10, Isaías 55, 10. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. É de fato uma palavra poderosa. Nessa passagem, Deus está nos chamando a atenção para uma coisa tão comum, mas não deixe de ser sobrenatural. A chuva é comum, mas é sobrenatural. Deus que envia a chuva. E Ele está aqui nos chamando para refletir. Ele quer que a gente creia que ao olharmos a chuva cair na terra, devemos ter em mente que da mesma forma que contemplamos cada gota que cai e rega o chão, assim será a promessa dele em nossa vida. Mas eu entendo esse texto além disso. Deus não quer apenas que você se lembre das promessas de Deus ao ver uma chuva. Ele não quer apenas que você, ao contemplar a chuva, você se lembre que Ele fez promessas a você. Eu creio, eu acredito que Ele quer que você pense além. Como assim, pastor? Você consegue contar as gotas de uma chuva? Consegue? Não. Nenhum ser humano consegue. Então, eu entendo essa passagem assim.
Deus não quer apenas que você se lembre das suas promessas quando você vê uma chuva, as águas caindo sobre a terra, mas Ele quer que você pense que essas promessas são incontáveis. Assim como você não pode contar cada gota que cai, né? Cada gota que vai molhando a terra, cada gota da chuva, você não consegue contar, assim também são as promessas, aquilo que Ele tem para você. Oh, querido, querida irmã, se você entender essa palavra assim, se você compreender essa palavra dessa forma, que Deus faz muito mais do que aquilo que você está esperando, que as promessas dele são incontáveis. Olha, tem uma passagem bíblica aqui, né, que eu também gosto muito de citar essa passagem, eu me lembrei aqui agora, que é Efésios 3 e o versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Ou seja, Deus faz além. Ele faz mais do que aquilo que você pensa, que você espera, mais do que aquilo que você está pedindo. Então, ao ver a chuva caindo, assim como você não pode contar as gotas, que você possa se lembrar que as bênçãos de Deus não podem ser contadas. São muitas bênçãos todos os dias. De repente você não está vivendo ainda o que você sonha, mas de uma coisa você não pode esquecer: todos os dias as bênçãos são incontáveis. Desde o momento que você desperta, que você abre seus olhos, você já é abençoado. Você já está sendo abençoado por Deus. A misericórdia dele já está se renovando sobre você. E você vai enfrentando a vida, vai vivendo os desafios, vai rompendo, vai vencendo, deixando tantas coisas que queriam te derrotar para trás de você. Por quê? Porque as bênçãos de Deus abraçam você todos os dias. Aleluia! Então veja, você não pode ficar esperando coisas pequenas ou limitadas se você está servindo a um Deus grande. E é claro que eu não estou aqui menosprezando as pequenas coisas. Eu sempre defendi que você tem que valorizar as pequenas coisas. Eu lancei esse livro aqui, foi o primeiro que eu lancei. E um dos capítulos que eu falo aqui, né, é exatamente sobre isso. É você valorizar, o capítulo 6, é você valorizar as pequenas coisas. Mas quando eu digo que você não pode esperar coisas pequenas se você serve a um Deus grande, é porque muitas vezes nós achamos que as coisas são pequenas, mas na verdade tudo que Deus faz em nossa vida é grande. Você está entendendo? Tudo que Deus faz é grande, mesmo você olhando assim e enxergando tão pequeno, classificando como algo tão pequeno, mas é grande. Porque parte de um Deus que nos ama e faz em nossa vida algo que nós não merecemos, porque vem pela graça. Então tudo que vem de Deus é grande, embora a gente olhe assim e perceba que é pequeno, mas é grande, é importante, é fruto da sua graça, da sua misericórdia e bondade. As pequenas conquistas são muito importantes na nossa vida. Todas elas fazem parte do grande projeto de Deus na sua vida. Então, mesmo que o que você receba seja pequeno, tudo isso faz parte de um propósito, está consolidando uma grande vitória que Deus tem para a sua vida. É como uma casa que você começa a fazer a parede e cada tijolo é importante. Imagina a sua casa, se de repente alguém tira um tijolo, vai ficar aí um buraco na parede.
Então, um tijolo vai fazer falta. Mas você vê um tijolo por aí, numa construção, jogado, você não valoriza. É aquilo que eu falei, as pequenas coisas. Mas quando ele sai da parede, quando alguém tira, ele faz falta. Assim são as vitórias na nossa vida. Toda pequena vitória deve ser considerada como grande conquista, porque faz parte de um propósito. Amém? Você está entendendo? Faz parte de um plano de Deus na sua vida. É como a chuva do texto que eu li. Cada gota é importante, porque cada gota que cai faz parte, né, da chuva e que molha toda a terra. E assim Deus está falando no nosso coração através dessa palavra. Olha, assim como a chuva cai do céu, né, e molha a terra, preparando essa terra para ser plantada, assim também eu estou te abençoando com tantas vitórias, tantas conquistas. Louvado seja Deus por isso. Tudo que Deus tem prometido na sua vida, Ele fará dentro do propósito e do tempo dele. Se Deus prometeu, espera que tua hora vai chegar, que a bênção vai te alcançar e você vai viver os milagres de Deus na sua vida. Tudo que Deus faz na sua vida é importante. Até as pequenas coisas fazem parte de um grande propósito. Que você hoje possa abrir seu coração para você receber essa palavra e entender que o Senhor não vai deixar de cumprir a promessa que Ele te fez. Lembre-se, quando você contemplar a chuva, lembre-se que assim é a promessa dele. Além de Ele cumprir essa promessa, elas são incontáveis, são bênçãos que você não pode enumerar. Você não tem capacidade de fazer uma lista e enumerar cada bênção que você recebeu nesse dia. Não tem. Nenhum de nós temos essa condição de escrever cada bênção que recebemos hoje, porque muitas delas você nem viu. Muitas bênçãos que você recebeu, você nem viu com os olhos humanos. Aconteceram no mundo espiritual, situações que Deus trabalhou em teu favor, que Deus livrou você, te conduziu, te deu uma direção e você nem percebeu muitos milagres que você viveu. Por isso que eu peço a você, seja grato, porque Deus tem te abençoado todos os dias. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sai da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Receba essa palavra e seja abençoado em nome de Jesus. Amém? Pai, muito obrigado por mais essa mensagem tremenda que o Senhor colocou em nosso coração. Abençoe meus irmãos, abençoe minhas irmãs, todos que estão aqui orando comigo agora, que a presença de Deus esteja com eles e que eles possam desfrutar desse momento tão glorioso na tua presença. Nós não podemos contar as bênçãos, é impossível nos lembrarmos aqui de tantas coisas boas, até porque muitas delas nem vimos, nem percebemos a hora que o Senhor nos abençoou. Meu Deus, obrigado por todas as vitórias, as grandes conquistas, as pequenas conquistas que classificamos como pequenas, mas todas são grandes, porque fazem parte de um propósito, de um plano que Deus tem nas nossas vidas. Muito obrigado, abençoe meu irmão, minha irmã, te agradecemos por esse dia e que o Senhor continue nos abençoando, que o Senhor continue nos fortalecendo, abençoe esse irmão, essa irmã, essa família, guarda a todos e olhe para cada pedido de oração que está aqui nos comentários. Ó meu Deus, atenda o clamor dessa pessoa e faça o milagre que ela está precisando, segundo a tua vontade e para a glória do teu santo nome. Amém
e graças a Deus. Querido, que Deus abençoe sua vida. Se você foi abençoado com essa palavra, compartilha com todos que você puder. Amém? Que Deus abençoe você, sua família. Uma excelente noite. Nunca se esqueça, você nasceu para vencer.